Eu quero, então, convidar a igreja para nós lermos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos estar lendo o versículo de número 21 e o versículo de número 22. E 22. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressamos no reino de Deus. Em outra versão diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu quero falar hoje desse ponto que é comum aos seguidores de Jesus. E eu vejo nas Escrituras o quanto esse ensino era precioso aos irmãos. Como era o ensino básico, um ensino estrutural da fé. Isso é tanto verdade, que Paulo, na primeira viagem missionária, agora, fazendo o caminho de volta a Antioquia, de onde fora enviado, ele passa por essas 3 cidades. E nessas 3 cidades, na qual comunidades cristãs haviam sido geradas, nascido pelo ministério de Paulo Barnabé, ele passa agora não mais pregando que Jesus é o Salvador, porque essa mensagem foi a mensagem para que houvesse a conversão. Agora é um ensino importantíssimo para aqueles que se converteram, eles permaneçam na fé. Por isso o texto diz que os exortava a permanecer firmes na fé. Firmes na fé. Nós precisamos entender que estas eram igrejas recém-estabelecidas,
portanto, formadas por novos convertidos. O ensino básico, ele não deixa para se dar depois, ele dá logo no começo da fé, logo no começo da caminhada. E olha o ensino. Estejam preparados, dispostos, estejam cientes desta verdade. Tribulações virão. Faz parte da caminhada cristã o padecer, o sofrer pela fé. Importa que por meio de muitas tribulações adentremos o reino de Deus. É comum aos discípulos, aos seguidores de Cristo, sofrer por Cristo. Eu vou repetir. É comum aos discípulos de Cristo sofrer por Cristo. Existem chamados que eles são dados somente aos seguidores de Jesus. Existem convocações para um comprometimento que só é feito aos discípulos de Jesus. Jesus chega a dizer, e aqui nesse ponto eu vejo a importância de nós estarmos tanto conscientes como dispostos a sofrer pela causa do Evangelho e por Jesus Cristo, que na parábola dos talentos, entre as sementes que se perdem ou que não se desenvolvem, e a semente é a palavra de Deus, está aquela que cai em meio dos pedregais. Olha o nome difícil de falar. E o que é o coração semelhante às pedras? A semente é a palavra que cai no coração. Coração é o terreno pedregoso. Que coração é esse? Jesus diz. É o coração que ao receber a palavra, recebe logo com alegria, mas a palavra não se aprofunda nessa pessoa. O que essa pessoa conhece da palavra é superficial, é raso. Não há um conhecimento aprofundado, não há um desenvolver-se no conhecer. Um progresso, por assim dizer, na fé que vem pelo conhecer. Então, logo nasce, mas por não ter raiz, vindo, disse o Senhor Jesus, as perseguições, as aflições, logo essa pessoa esmorece, essa pessoa desiste. Jesus deixa bastante claro que alguém que não está disposto a padecer, a sofrer, por causa da sua identificação com Ele. Você quer saber de uma verdade? Nem entre. Que isso, pastor? No decorrer da mensagem você vai ver o que é que eu estou dizendo. Se eu tenho base bíblica ou não. Então veja a importância de se conhecer essa verdade e estar pronto. O exortar é estimular. Paulo e Barnabé estimulavam os irmãos. Irmãos, estejam prontos, irmãos. Vocês vão ser perseguidos. E quando a gente volta os versículos, a gente vai ver que Paulo quase que morre. Levou-lhe uma surra que ficou caído. O povo que viu ele apanhar, e a maneira que ele apanhou, disseram, está morto. Desistiram de bater, continuar batendo nele. Saíram,
morreu, matamos o homem. Quando os que o açoitavam, ou os que espancavam, saíram, chegaram os discípulos, tudo novo convertido, vendo o seu pai na fé apanhando, quase morrendo de peia, se aproximaram. Quando Paulo viu eles, se levantou, todo quebrado, e seguiu em missão para outra cidade, e lá pregou a palavra de Deus. Então Paulo estava falando aos discípulos daquilo que ele vivia e daquilo que era certo. Importa que por meio de muitas tribulações, a palavra grega aqui é tlips, que é colocar na prensa, pressão, colocar na prensa, onde se colocava as azeitonas, para ao esmagar a azeitona se extrair o azeite. Tríplices. Por meio de muita pressão, irmão, os crentes caminham em direção à glória. Aleluia. Nós temos uma inspiração. Nossa inspiração primeira é Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, Jesus anunciando que havia de padecer, é o 21, disse assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, os discípulos não são diferentes do seu mestre. O Senhor Jesus disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Estejam prontos. É comum aos discípulos passar por tribulações. E se você não passa, irmão, tribulações semelhantes ao de Paulo, Pedro, aos mártires, levante a mão para o céu e glorifique ao teu Deus, que vendo a tua e a minha incapacidade de sofrer dores maiores, não tem nos mandado tribulações acima do que possamos suportar. Mas esteja pronto. Primeiro, seja agradecido. Veja, Jesus disse em João capítulo 16, versículo de número 2. João capítulo 16, versículo de número 2. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Vai chegar um tempo, disse o Senhor Jesus, que quando alguém estiver matando um discípulo dele,
dada a ignorância, vai pensar, inclusive, estar cultuando a Deus ao estar martirizando um seguidor de Jesus. Portanto, Jesus deixou avisos, Mateus, capítulo de número 10. Com isso, lendo esses textos, o que é que eu estou querendo dizer à igreja? Jesus não ocultou de nenhum dos seus seguidores que faria parte de segui-lo o sofrimento. Jesus, vou repetir, Jesus não ocultou de nenhum dos seus discípulos que o sofrer fazia parte. Ele deixou bastante claro. Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 22, está escrito assim, ó: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que permanecer até o fim, esse sereis odiados. Mas se a gente subir o 21, o que é que diz? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus pais, progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, pela identificação comigo, por ser meu seguidor, por ser meu discípulo. A gente vive num país onde esse odiar por Jesus, se existe, irmão, é tão raro, que não se chega a esse ponto de espancamento, de perseguição e de assassinato. Talvez por isso existam tantos que por motivos tão banais desistem da caminhada. Qualquer sofrimento está pensando em desistir de Jesus. Mas quando se coloca esses sofrimentos em pareia aos sofrimentos passados pelo próprio Cristo, os apóstolos e os discípulos que vieram após ele, principalmente na era dos mártires, assim, cara, tem certeza que tu está pensando em deixar Jesus por causa disso aí? Jesus deixou bastante claro: por causa do meu nome, vocês serão odiados, serão perseguidos, serão assassinados. Mas cabe a vocês manterem a fé até o fim. Amém? Olha as palavras de Pedro, capítulo 4 da sua primeira epístola, versículo 12. Olha como ele fala à igreja. Lembrando, os primeiros 3 séculos da igreja foram séculos de muito testemunho com vida, ou com a morte, com sangue. O ser fiel até a morte sustentou milhares e milhares de irmãos. Logo, essa carta, ela é escrita, portanto, no tempo em que a igreja está passando por perseguição, muitos estão sendo assassinados por causa da sua fé em Jesus. Mas olha o que Pedro escreve. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, ó: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo.
Você consegue perceber a naturalidade que Pedro fala e o chamado a essa naturalidade que ele quer que a igreja tenha? Amado, vocês estão se espantando com o quê? Porque vocês estão alarmados por estar sendo provados, sendo atribulados. Isso é comum a nós. Não é nada de extraordinário. É comum aos seguidores de Jesus o sofrer por Ele, o padecer por Ele. E eu repito, como muitas vezes tenho dito, e principalmente num culto de ceia como esse: se Ele deu a sua vida por nós, não é difícil entender que Ele espere de nós a nossa vida por Ele. O que vocês estão estranhando? Como se coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não, irmão. É comum. O Senhor já havia dito. Entre as muitas formas de padecer por Jesus, os muitos sofrimentos, eu citei aqui o de Paulo. Eu acho que um outro chamado de Jesus, ele é uma base para que a gente já comece a caminhada disposto a sofrer. Se for necessário, padecer. Sabe qual é o chamado de Jesus? Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos estar lendo os textos semelhantes. Mas vamos começar com Lucas 9. Quem está me ouvindo, diga amém. Lucas 9, versículo de número 23. Diz assim, ó: dizia a todos, Jesus, a multidão seguindo ele: Pai, vocês querem mesmo ser meu discípulo? Então vamos começar aqui, fazer logo uma seleção. Vocês querem me seguir mesmo? Então vamos lá. Se alguém quiser vir após mim, me seguir, a si mesmo se dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus estava indicando ou não que havia a possibilidade do seguidor dele dar testemunho da fé com o martírio, sim ou não? Quem perder a sua vida por amor de mim, salvar-se-á. Oh, glória. Agora, quem não estiver disposto a perder a vida por mim, está condenado. Então, desde o começo, ele está falando: quer me seguir? O que aconteceu comigo, algo semelhante vai acontecer com você. Quer vir? Se está disposto, embora. Se não está, pode ficar para trás. Irmãos, nós precisamos pregar a palavra com a verdade que ela tem. Dizem que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes, por sua vez, fazem tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Tempos difíceis fazem homem forte.
Quem quiser ter uma vida normal seguindo a Jesus, Deus te dá uma notícia que talvez você não tenha ouvido em outro lugar. Você está terrivelmente enganado. Não tem como ter uma vida normal seguindo Jesus. Seguir Jesus implica, primeiramente, uma luta contra si mesmo. Quando os nossos interesses, as nossas paixões, desejos, interesses, coisas que eu posso, que eu almejo, desejos, uma força que há no meu interior. Quando essas colidem com a vontade de Deus, eu preciso entregar esses desejos, eu preciso entregar esses interesses à cruz. Eu preciso crucificá-lo, mortificar, matar. E Jesus disse que isso é diariamente. Eu acredito que chega um momento que o morto está tão morto e crucificado que ele não tem mais força, ou a força que ele tem não é mais suficiente para se opor e tomar um lugar de primazia no meu ser. Mas é preciso ter essa consciência. Eu preciso estar disposto a lutar contra mim mesmo, mortificar a mim mesmo, para ser um seguidor de Jesus. Ou eu tenho essa disposição, eu posso procurar outra coisa, ou posso procurar outra forma de viver, porque viver Cristo não dá para mim. Mateus, capítulo 10, versículo 39. Ora, irmãos, dificilmente nós passaremos por provação tamanha como a de Paulo, a de Pedro, lá dos mártires. Mas, o Senhor pode requerer de nós sacrifícios que nos custe, como fez com Abraão, que não vivia em tempo do martírio, mas Deus chegou a ele e disse: me dá o que tu mais amas, o filho que você mais ama. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 37, está escrito assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida, por minha causa, achará. E aí Jesus estreita mais o negócio, é por isso que Jesus começa com a multidão. E essa multidão, aos poucos, vai diminuindo, porque vai ouvindo as mensagens, e diz: eita, rapaz, para seguir ele é desse jeito, então não dá para mim não. E vai ficando pelo caminho. Chega a um ponto que Jesus fala assim para os 12: e vocês aí? Para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida? Como assim? Ele está chamando para estar disposto a morrer. Mas, depois da morte, segue-se a vida eterna. Irmãos, ele está estreitando o negócio. Olha, não é só negar a si mesmo, não é só
me amar acima do seu próprio eu, é amar acima dos seus filhos, pais, acima da sua esposa, marido, acima do seu esposo, esposa. Se o nosso amor por Deus não cumprir o primeiro grande mandamento, a gente não está vivendo. Qual o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, né? Todo o coração, todo o entendimento, toda a alma, ou toda a tua força. Ou seja, você deve amar a Deus com tudo o que você é, com todo o teu ser. Aí Jesus vem e diz: você deve me amar, não apenas com tudo o que você é, mas acima de tudo que você tem e ama. E aí, está disposto a ser discípulo? Entendendo essa verdade e colocando na prática, testemunhos são dados acerca de mártires, em que os pais, com os filhos, família inteiras, eram levados às arenas, e os pais, ao invés de negar a Jesus para ter, conforme a proposta dos inquisitores, ter o livramento da sua vida e o livramento da família de seus filhos, sua esposa, eles mantinham a fé: não negarei Jesus. Iam famílias inteiras para arenas. Os pais, até os homens, se colocavam à frente das esposas, dos que abraçavam os filhos. Mas para quê? Para livrar da fome dos leões? Não, porque não tinha como. Mas era, pelo menos, eu morrerei primeiro. Alguns relatos dizem que os pais diziam aos filhos: não se assustem, daqui a algumas horas estaremos ceando com o Senhor na glória. Mas nós, por não vivermos esse tempo, não sermos atingidos de forma tão pesada com as aflições, nós tendemos a coisas pequenas. A gente, vou deixar Jesus. Irmão, depois do que eu li, eu estou propenso a dizer: irmão, você já está deixando Jesus. E segundo a palavra de Deus, se você o deixar, Ele vai te deixar também. Ele não vai ficar chorando pelos cantos. Ele não vai ficar se lamentando. Um chamado a amá-lo acima do eu e acima dos outros entes amados. Se a gente não desenvolver esse amor, se não houver um investimento nesse amor por Deus, a nossa caminhada ela não vai durar muito tempo. É por isso que muitos ficam pelo caminho. Porque quando chega a hora em que a família pressiona, em que os colegas pressionam, estão falando de pessoas amadas. Hoje eu não vou buscar, eu não vou me envolver. Porque eu também preciso ouvir as outras pessoas que cobram de mim tempo, atenção. Em outras palavras, amor.
Hoje eu falei pela manhã, e eu não tenho medo de repetir o que eu falei. Irmão, a família, quando a família, ela perde autoridade sobre nós quando ela se opõe. Os pais perdem autoridade quando eles se opõem. O marido perde autoridade quando ele se opõe. A esposa, se bem que a esposa tem autoridade sobre o marido, né? Quando se opõe. E eu mostrei o exemplo do próprio Jesus, em Marcos capítulo 3, versículo 21. Jesus começou o ministério, aí a família dele está assim, caba tá louco. Deixou Nazaré, deixou nós, agora está com esse negócio aí de pregar em todos os lugares. Que negócio é esse? Deixou a família para trás. Eu acredito que era mais ou menos esses argumentos. Só quer saber de coisa de Deus, nos dias de hoje só quer saber da igreja, né? Aí, no versículo 31, eles vão lá onde Jesus está ensinando, vão buscar o Senhor Jesus, pelo menos eles vão na intenção de buscar Jesus. É tipo assim, cara, deixa dessa loucura, meu filho, a Maria, meu filho, deixa dessa loucura, meu filho. Você tem um emprego, você tem uma profissão, meu filho é carpinteiro, meu filho tem família. Vamos voltar para Nazaré. Aí anunciaram a Jesus, olha, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Querem falar contigo. Eles foram para buscar ele. Sabe o que ele disse? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de meu pai e as praticam. A minha família é quem vive a palavra de meu Deus. Esses são os meus familiares. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, eu sei o que eles vieram fazer. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo para fazer o que eles querem. Eu continuarei cumprindo a minha missão, fazendo a vontade de meu Pai. Quem está entendendo? Amém? Jesus disse, por causa desse posicionamento, irmão, vai ter pai entregando filho, filho entregando pai. Teve isso no tempo das perseguições e vai ter. Não é que Jesus simplesmente predisse, ele viu o que ia acontecer. Porque para ele o passado é como o presente. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus onisciente. Está entendendo, amém? Então, ter famílias, amigos que vão se revoltar com o nosso posicionamento, de nos dedicarmos e nos consagrarmos o nosso maior amor a Jesus Cristo, isso vai incomodar pessoas, irmão. Isso é fora do normal. E nós não fomos chamados para viver o normal. Nós fomos chamados para viver Cristo. Cristo. Agora preste atenção, quem está me ouvindo, diga amém. Jesus se posicionou, não deu nem cartaz. Vocês querem impedir o meu viver, a vontade do Pai? Então vocês não fazem parte do meu ciclo. E ele continua a missão. Sabe o que é a história da igreja, da testemunho? Que Maria se converteu, os irmãos dele se converteram. Maria chegou a se converter quando ele ainda estava em corpo, quando ele ainda não havia sido crucificado. Tanto é que nos últimos semanas, últimos meses da vida de Jesus, ela está seguindo Jesus, está lá Maria, as outras Marias. Ela está lá aos pés da cruz, ela vai lá ver o túmulo, e ela vê o túmulo vazio, ela se converteu, ela entendeu o ministério do seu filho, e ela passou a viver
com ele. O seu irmão Tiago veio a se tornar depois uma das 3 colunas da igreja primitiva. Mas por quê? Porque desde o começo Jesus deixou claro: seguir a vontade do Pai é maior do que seguir a vontade dos homens. Viver a vontade de Deus é maior do que viver a vontade dos homens. Eles aprenderam. Eles não gostaram de início, mas eles se converteram depois e passaram a seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Preste atenção no que eu vou ler agora. No capítulo 14 de Lucas, nós temos um dos textos mais interessantes no que concerne a esse tema. E muito pouco pregado. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 26. Nós vamos ler do 26 até o 33. Amém? Olha o que é que diz aí, ó. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então veja, aqui nós não temos um Deus que está implorando para que pessoas o sigam. Não, nós temos um Deus que está colocando condições. Se você quer me seguir, é desse jeito. Tá bom para você? Não, não está. Então pronto, fica à vontade. Certo? Então, primeiramente, nós não temos um Deus aqui, coitadinho, implorando para ter seguidores. Nós temos um Deus que sabe o que Ele está fazendo para possibilitar a salvação aos pecadores. E está colocando condições para quem quiser seguir. Amém? Porque, irmão, alcançar a salvação, arrependimento e fé. Só que tem o pós. Eu quero ser salvo da condenação do inferno. Arrepende dos teus pecados. Arrepende-te dos teus pecados e creia que o sacrifício de Cristo na cruz é o preço para o perdão dos teus pecados. Creia, arrependa-te e creia. Amém, eu me arrependi e creio. E creio, muito bem, entrega a tua vida a Ele. Alcança a salvação, porque é pela fé. Só que tem, o que é que eu vou fazer com essa salvação? Preciso vivê-la. Eu preciso viver, aí vem quem quiser vir após mim. Aí vem, vamos lá, tem que estar disposto a aborrecer, ou seja, fica para cá, fica aí, não me impeça, não impeça a minha fé. Eu vou seguir. Você não quer seguir comigo? Eu vou seguir. Aborrecer, pai, mãe, quem se opor? Quem se opor? Veja como a mensagem de Jesus é um chamado à reflexão para os discípulos, os pretensiosos a discípulos fazer uma avaliação. Vocês querem mesmo me seguir? Então avalie. É desse jeito. Por isso ele vai dizer: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha, aí ele vai usar essas analogias. Pois qual de vós,
pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular? Esse assentar-se, calcular, que está nos dois exemplos, avalie, irmão. Ouvintes, avalie. Você pensa que só levantar a mão, eu quero Jesus, alcança a salvação? Não! Não! Essa salvação que é alcançada por meio da fé, de um coração que está arrependido de verdade, ela deve ser depois testemunhada com a vida, seguindo a Jesus. Uma vida que vai envolver negar a si mesmo, aborrecer quem se opor, seja marido, esposa, filhos, amigos. Na última viagem que fizemos depois eu termino aqui, lá para Viçosa, o irmão Antônio, Toninho, os Antônios são invocados. Mães, pais, voltem a colocar o nome de seus filhos de Antônio, que tem nome que já assim, ó, rapaz, esse nome assim, é característico dessas pessoas que têm esse nome, ser uma pessoa determinada, invocada. Pois é, o Antônio, era outro Antônio. Por incrível que pareça, também de estatura. E por incrível que pareça, ele está assumindo o ponto de pregação também lá. Quando ele se converteu, disse ele, a gente comer na mesa assim, que a gente foi almoçar, coisa boa, almoçar com os crentes. E ele disse que quando ele se converteu, que ele chegou em casa, ele contou para a esposa: agora eu sou crente. Ela virou e disse: eu não aceito esse negócio de crente aqui não. Deixa esse negócio de crente, ou então eu vou me embora. Foi assim, ele contou, ela veio e pau! Aí ele disse que falou: mulher, eu não estou querendo que você vá embora não. Mas se você está dizendo que ou eu deixo a lei dos crentes, ou tu vai embora, então tu pode ir embora, que eu não vou deixar a lei dos crentes não vou deixar Jesus não. Ela deu ele papá. E ela estava lá dentro, ela estava esquentando, era terminando o almoço, irmão, ela estava ouvindo tudo. E depois ela veio servir e tal, não sei o quê, sentou para comer. Aí ele disse que passado, parece que foram 3 meses, ele firmou, irmão. Ela viu que ele firmou. Passado 3 meses, ela se converteu. E está ajudando ele lá, no ponto de pregação. Aí, quando ela sentou à mesa, né, eu fui e perguntei: irmã, como é que foi esse negócio? O que você pensou na hora? Ela disse: eu vi que ele foi tão firme no que ele falou, que eu me calei. Eu vi que ele não ia voltar atrás. E eu pensei: eu vou embora, não vou? Eu decidi ficar. E com 3 meses, Jesus conquistou o coração dela. A gente precisa ouvir mais desse evangelho raiz. Deixa eu terminar aqui, para a gente caminhar para o fim. Então ele usa 2 exemplos em que, olha, antes de fazer algo, pare, pense. Que é antigo aí, quase que foi para lá, né?
Hum. Caso contrário, estando a outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Perdão, eu parei aqui. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, ele bota a turma para pensar: quer ser meu discípulo? Pense bem. Pense bem. Vou te dar 2 exemplos aqui, ó. Avalie. Porque se você disser que quer ser meu discípulo, mas não estiver disposto a renunciar a tudo, você não vai ser meu discípulo. E não é porque você não quer, porque eu não quero. Você não pode ser meu discípulo. Eu acho que a gente está pregando errado o evangelho, irmão. Porque a gente está implorando as pessoas para aceitar Jesus como se Jesus estivesse implorando por seguidores. As pessoas, a humanidade, ela é imunda pelos seus pecados. Ela cheira mal pelos seus pecados. Jesus chama a igreja de sal em oposição ao mundo, porque o mundo está podre e apodrecendo. Quem precisa desesperadamente é o mundo. É o mundo que precisa se conscientizar do quão perdido eles estão. A gente tem que parar de pregar um evangelho que está gerando seguidores que na verdade não são discípulos, faz parte da multidão. Por isso vai com Jesus até determinado ponto, mas não está indo com Jesus para o céu. Faz parte da multidão, e quem faz parte da multidão não está disposto a negar a si mesmo, não está disposto a aborrecer quem se opõe, seja a família, seja quem for. Não está disposto a renunciar a tudo, não está disposto a sofrer, irmão. A gente está pregando o evangelho errado. É por isso que as conversões não acontecem. A gente atrai simpatizantes e não convertidos. Eu preciso falar desses 2 pontos. Primeiro, sabe o que acontece quando isso é uma consciência, isso é verdade, se torna um princípio? Eu, como discípulo, eu estou disposto a sofrer, a renunciar. Quando a gente é chamado a renunciar, a gente renuncia. Quando a gente é chamado ao sofrimento, a gente sofre, mas sem murmurar. A gente suplica, mas a gente não murmura. E dependendo do quanto isso é verdade, a gente até se regozija. Atos capítulo 16, depois de uma surra, Paulo e Silas presos, mãos, pés, tronco, tudo está preso, dolorido, numa prisão fétida. O que é que eles fazem? Oram e louvam.
Pedro e João, depois de uma surra, são soltos, eles vão para a igreja, alegres, porque Deus nos achou dignos de padecer pelo nome do Senhor. Quando isso é uma consciência, evangelista, a gente passa pelo sofrimento, mas a gente passa entendendo que vai passar e que faz parte da vida e, portanto, também da minha adoração a Deus. Eu não fico no sofrimento, eu não me perco nele, eu não me desvio nele, eu passo por ele e eu glorifico ao Senhor nele. E está entendendo? Os apóstolos, os discípulos que os apóstolos geraram, eles, porque foram forjados assim eles se dispunham. Só um exemplo para a gente partir para o último ponto. Filipenses, capítulo de número 1, nós temos o exemplo de um irmão que, dado ao que aprendeu, disposto era para sofrer. Filipenses capítulo 1, versículo 28 diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é isso mesmo, Jesus. Rapaz, 28 ao 30. Espera aí, irmão, deixa eu ver se é no 2, né? Não tem errado, não acredito. É isso mesmo. É o 2:28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, quem? Epafrodito, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Por quê? Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O cara quase que morre fazendo a obra de Deus. Honre homens como esse. Receba com alegria de novo Epafrodito, que foi enviado por vocês para me socorrer, me trazer uma ajuda. E nesse ministério, nesse serviço, ele quase que morreu, ele adoeceu e ficou à beira da morte. Mas não temeu a morte, ele cumpriu a missão. Mesmo sabendo que podia morrer. Irmãos, eu quero encerrar com o seguinte ponto. Para aqueles que estão dispostos a sofrerem, a renunciarem, a perder a vida, como Jesus disse, vai ganhar a vida eterna. Existe uma recompensa para quem discípulo é e está disposto até morrer pelo seu Salvador. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, bem-aventurados sois quando os injuriarem, mentirem, perseguirem, disserem todo mal, fizerem todo mal contra vós, alegrai-vos, exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Alegrem-se quando por causa do meu nome vocês forem perseguidos, vocês forem zombados. Se alegrem, existe um galardão que está sendo reservado para vocês nos céus, aleluia. Em Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30, Pedro disse: nós deixamos tudo, Senhor, por causa do teu nome, para te seguir nós deixamos tudo. Jesus disse:
Quem deixou pai, mãe, quem deixar pai, mãe, filhos, até a própria vida abrir mão, nessa vida ganhará 100 vezes mais. E no futuro, no século futuro, a vida eterna vai ser abençoada aqui e com a vida eterna na eternidade. 1 Pedro 4, versículo 13, eu li o 12, o 13 e o 14, ele diz assim, para a gente, sim, agora, orar. Pelo contrário, porque ele diz assim, irmãos, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não, não, isso é comum a nós, discípulos. A provação, o sofrimento, por amor a Jesus. Pelo contrário, ao invés de ficar surpresos, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É uma marca de quem é de Deus. É uma marca de quem está sendo habitado pelo Espírito de Deus. O quê? Sofrer por Jesus. Alegrem-se. O Espírito da glória está em vocês. O Espírito de Deus está em vocês. Alegrem-se quando o Senhor Jesus vier em glória. Aleluia. Vocês se alegrarão, exultarão. O meu rei voltou. Aleluia. O reino será estabelecido definitivamente. Eu reinarei com ele, por isso, humilhado agora, mas exaltado na sua vinda. Eu serei. Alegre-se. Existe uma recompensa, um galardão, irmãos. Eu vi nesses dias algo que me deixou assim, pior que é verdade, Senhor. Irmão, prefeito de galardão, tem gente que não sofre nada e acha que vai ser galardoado, assim, no mesmo nível daqueles que pagam preço. Prefeito de justiça, irmão, todos justificados, independente do pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo ele. Mas prefeito de galardão, irmão, prefeito de galardão é conforme a motivação e também o preço, a dor. Ou a gente quer se comparar com esses irmãos que perdem bens, família, saúde e até a vida. Você acha mesmo que a gente está no nível deles? Eu não estou. Eu passo é longe. Passo é longe. E eu sei que mesmo sendo pastor de uma igreja, o meu galardão, a minha coroa, não se compara à coroa de um mártir. Agora tem uma coisa, essa minha consciência me blinda de nos sofrimentos eu murmurar. Me blinda de nos sofrimentos eu pensar em desistir. Se eu vou desistir de Jesus no sofrimento, meu irmão, eu sou louco. Eu vou desistir nos sofrimentos terrenos de Jesus. É eu estar abraçando o sofrimento terreno e o sofrimento do inferno. É loucura. Não, mas não aceitei Jesus para padecer, é porque não pregaram direito para você. Mas é melhor sofrer nesse pouquinho de tempo aqui e se regozijar na eternidade do que aqui não sofrer nada.
mas sofrer as chamas do inferno eternamente. Um ancião de 86 anos, chamado Policarpo. No tempo em que os imperadores queriam que se prestasse culto a ele. O ano o século é o segundo século, 155. 86 anos, depois de muitos membros da igreja serem martirizados, agora nós queremos o pastor da igreja, o bispo da igreja. E o bispo lá de Esmirna era Policarpo. Você está me ouvindo? Amém? 86 anos. Ele não queria fugir da cidade, mas os membros restantes, pressionando, estimulando, levaram ele para uma fazenda. Depois de torturas de alguns membros, descobriram onde ele estava e foram até essa fazenda. Quando seus algozes lá chegaram, os soldados, ele os convidou, deu uma refeição para eles, pediu um tempo para orar e passou 2 horas em oração. Depois saiu com eles. E ele sabia para onde ele estava sendo levado. Para uma arena. E quando ele chegou nessa arena, uma multidão esperava, empolgada para ver o martírio daquele ancião da igreja. E o seu inquisitor lhe propôs: basta você negar a Jesus e louvar a César. Você vai ser livre da morte, eu lhe mandarei de volta para sua casa. Ele disse: há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor, e ao longo desses 86 anos, Ele mal nenhum me fez. Como eu negarei o Senhor que me salvou agora? Eu vou lhe entregar para as feras, pois que tragam as feras. Então vou lhe lançar no fogo, ele disse. Você pode me lançar num fogo que vai queimar 1 hora e depois vai se apagar. Mas isso é porque você não conhece o fogo das chamas do inferno, que no juízo de Deus virá sobre todo o ímpio. Se são as feras, se é o fogo, se apressem. Vamos logo com esse negócio. Então, procônsul mandou que amarrassem ele, e o povo trouxe lenha, trouxe pedaço de pau, de pano, para fazer a fogueira. Ataram ele na fogueira, e quando acenderam aquela pilha, o fogo não o queimava. Ele estava lá no meio das chamas, mas as chamas não o tocavam. Então não viram outro jeito, foi dado a ordem para que um soldado o esfaqueasse. Esfaquearam até que o seu sangue jorrou, portanto, a sua vida, ao ponto de as chamas se apagarem. E partiu aquele ancião para os braços de seu Senhor e Salvador. Você quer dizer que eu, que você, que nós, com as nossas tribulações, nós estamos no mesmo nível que homens como esse? Irmãos, para que então essa doutrina? Irmão, para que a gente esteja preparado. E nas tribulações que nós passamos do dia a dia, a gente eleve as nossas mãos para os céus e agradeça: Senhor, obrigado. Porque não me vem provação acima do que eu posso suportar.
Em meio às provações, o Senhor ainda me manda o escape. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem me feito digno de sofrer por causa do teu nome. E o que eu tenho sofrido nem se compara aos meus irmãos. Nos ajuda a ver as coisas que nós passamos, por mais que nos geram dor, mas, irmão, isso aqui nem se compara. Então, eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar glorificando. Eu fui chamado para isso mesmo, eu fui chamado para padecer pelo meu Senhor. Não é um espanto, não é coisa estranha, porque eu sei que também não será estranho quando o meu Senhor Jesus voltar e Ele me chamar em meio às multidões. Mas quem é o Josimar? É o pastor de uma igrejinha lá na favela do Vicente Pisou. Eu fui rei, eu fui soberano, eu fui governador, porque Ele não me chama, eu fui exaltado na terra. Esse Josimar eu nem conhecia, mas esse Josimar foi humilhado, aleluia, caminhando com Jesus, para que no retorno de Jesus, aleluia, com Jesus e por Jesus, eles sejam exaltados. Amém? Você entende isso? Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que a Bíblia diz. Você pode fechar os teus olhos, encurvar a sua cabeça. Oh, existe recompensa, irmão. Existe recompensa. Porque eu estou bem certo, disse o apóstolo Paulo, que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. As tribulações que nós passamos agora resultam em um peso de glória para nós, aleluia. Então, ao invés de se esmorecer, se fortaleça na promessa do Senhor. Bem-aventurados sois, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O mundo passa com as suas paixões, mas aqueles que permanecem na palavra do Senhor permanecerão para sempre. Aleluia. Aleluia, não esmoreça, não desanime, oh aleluia, lembre-se, o teu nome está rolado no livro da vida. Lembre-se, o Senhor Jesus também sofreu algo semelhante, mas foi exaltado, glorificado, e Ele promete nos honrar, nós que perseveramos até o fim, aleluia, nós que seguimos Ele até o fim. A promessa é: Ele vai nos ressuscitar no último dia. Ele vai nos ressuscitar para a vida, para o louvor, para a glória eterna, para a vida eterna. Aleluia. Se agarre nesta esperança. Por mais que a vida seja dura para você, esteja sendo agora, aleluia. Primeiro, esse tempo vai passar, irmãos. Irmã, esse tempo vai passar. Varão, esse tempo vai passar. Aleluia. Vai vir tempo de refrigério para a tua alma. Vai vir tempo de refrigério para a tua alma. Vai vir tempo de refrigério para a tua alma. Aleluia. Mas enquanto não vem esse tempo de refrigério, faz que nem Paulo, faz que nem Silas, cante, ore, aleluia. Faça que nem Pedro, faça que nem João, aleluia. Se alegre por estar sofrendo por Cristo Jesus.
E quando chegar o tempo da sua partida, da tua partida, Josimar, aleluia, pense no seguinte: daqui a algumas horas eu estarei ceando com meu Senhor na glória. Aleluia! Mas enquanto esse dia não chegar na glória, eu cearei um banquete com Ele no deserto. Aleluia! Um banquete com Ele no deserto. A recompensa é para quem não murmura. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nos convence, nos converte. Nos convence e nos converte.